coisas sobre história, e hoje nós vamos entrar num terreno de briga de dois irmãos que nasceram juntos, digamos assim, mas nunca se deram bem. E no final tiveram é, situações fraticidas, não é? Eles não chegaram, inclusive, a mortalmente se ferirem. Então foi uma situação dramática, podemos dizer assim, entre esses dois ramos do cristianismo, que tinha tudo para dar certo, mas desde o começo já começaram com as encrencas e deu no que deu. Muito bem. Então, nosso tema é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Quando a gente fala Igreja Católica Apostólica, pois é, porque tem a romana e tem a ortodoxa. E essas é que fazem realmente, que vai fazer realmente o motivo da nossa aula de hoje. Eu queria Eu queria. passar aqui, o que que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala, quando estudou isso, creio que muitos de nós aqui tiveram algum desses livrinhos aí, não é? Porque quando a gente estudava história, quando éramos crianças ou adolescentes, era uma coisa muito chata a história, porque a gente baseava-se em questionário. Então, lia-se um capítulo e a professora fazia questionário. Então, o que que era o questionário? O que que foi o cisma da igreja? Ah, foi a separação da igreja católica romana da ortodoxa grega. Ah, tá bom. Quando? Em 1054. E morreu aí. E se não fosse, por exemplo, incentivos que nós tivemos, eu particularmente do meu pai, que era um amante de história e me incentivou muito a aprender alguma coisa, provavelmente ficava por aí e a gente esquecia o assunto. Mas, como isso já faz parte da vida da gente, e essa parte sem graça já não existe mais da história, hoje nós temos um manancial muito grande de aprendizado via YouTube, via Google, e agora na inteligência artificial, nós temos tudo em nossas mãos. Então, o aprendizado hoje nosso, é, como se diz, só não aprende quem não quiser, não é? Então vamos entender um pouco como que começou essa distensão, essa briga, essa situação toda. Então não foi apenas em 1054 e 54 e a coisa acabou ali. Porque raramente uma separação, seja ela de que forma for, amigável, conjugal, religiosa, seja de que termos for, ela não acaba de uma hora assim, de repente, acabou. A não ser que tenha um motivo muito forte para acabar repentinamente. Senão aquilo vai cozinhando, cozinhando, e chega uma hora que a ruptura acontece. Que é o caso que nós vamos ver aqui. Porque tudo começa no Império Romano. O Império Romano, como esse mapa mostra, não é? Era dono do mar Mediterrâneo e suas adjacências. Tudo que havia por ali era do Império Romano. E ficou muito grande. E a competência dos imperadores da época cada vez menor, e eles não tinham condições, muitas vezes, de cobrir atenção para todo esse espaço aqui. Acontecia que havia invasões, aquela coisa toda, e eles tinham que fazer alguma coisa. Aí Diocleciano, em 293 depois de Cristo, que foi um dos imperadores assim romanos que mais perseguiu os cristãos, foi realmente mais, digamos, sanguinário do que Nero, por exemplo, não é? Ele não queria saber de cristãos, ele queria que mantivesse a estrutura religiosa, digamos assim, de vários deuses, né, que havia em Roma, e não queria saber dos cristãos. E ele fez uma coisa que ele achou muito grande, e ele dividiu, então, o Império Romano em quatro. Aí começou já uma certa diferença, porque ficou a parte ocidental, em Roma, e a parte oriental em Bizâncio, que era o extremo, digamos assim, do Império Romano. Então já começaram algumas discussões, alguma coisa, mas tudo entra no paganismo. Nós não estamos falando aqui ainda de cristãos, não é? A não ser os massacres que aconteciam. Mas daí vem uma pessoa muito controvertida na história. Tem os que o endeusam, outros que acham que ele foi um sanguinário, um cruel, que foi Constantino. Constantino foi imperador de 306 a 337. E ele começou brigando com os que pretendiam também o trono é, do imperador, não é? E começou a brigar entre eles lá, Maxêncio, inclusive o próprio cunhado dele, Licínio, também mandou matar a esposa, mandou matar um filho.
Quer dizer, então, uma pessoa assim que visava o poder. E até hoje a história é meio controvertida, quando diz, por exemplo, que ele foi interessado nessa questão cristã, porque ele estava sentindo sem poder, e ele se aliando, digamos, aos cristãos que estavam crescendo muito naquela ocasião, ele poderia ter, como teve realmente um apoio, e dali em diante ele poderia governar tranquilamente. Talvez isso, talvez não. Teve a visão que ele viu lá da cruz para enfrentar o Maxêncio, que era o adversário político dele ali, também querendo poder. Isso a gente não vai saber. E que eu queria orientar aqui, se alguém quiser saber, que é um livro muito importante que minha filha Juliana me emprestou, que esses dois livros tratam justamente do Constantino, das suas encarnações e reencarnações, mostrando quão cruel ele foi, mesmo nas outras encarnações que ele teve. Fica aí a sugestão para quem não conhece e quiser saber. Esses dois livros aí refletem bem a vida, digamos, espiritual do Constantino. Mas, enfim, em 313, ele e o Licínio ainda se falavam, digamos assim, eram cunhados, eles lançaram o Édito de Milão. O que era o Édito de Milão? O Édito de Milão era uma liberdade religiosa onde os cristãos podiam, naturalmente, professar sua fé. E ele fez uma coisa que foi interessante, porque como Diocleciano bagunçou tudo e dividindo, ele juntou, porque ele queria todo o poder. Mas ele fez uma outra coisa junto disso também, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que ele levou então a capital do Império Romano para o Oriente. Então já deixou de ser Roma para ser Oriente. Em 325, ele convocou o Concílio de Nicéia. Esse Concílio de Nicéia, que é tão falado muitas vezes, ele foi nascido para como ficaria esse cristianismo? Jesus é uma personalidade, digamos assim, consubstancial ao Pai ou não? Então, esse Ário defendia que não. E então decidiu-se no Concílio de Nicéia que sim, Jesus Cristo era consubstancial ao Pai e é o que nós temos até hoje. E também nesse concílio nasceu o Credo Niceno, que é esse que é professado até hoje e que foi também, logo veremos a seguir, foi um dos motivos da distensão realmente entre as duas igrejas, a romana, do Ocidente e do Oriente. Mas daí o que, que ele fez? Ele juntou as riquezas de Roma e viu que Bizâncio era um lugar promissor, que poderia realmente manter o Império Romano, e levou a corte, levou tudo que ele podia para Bizâncio. Chegando em Bizâncio, né, ele mudou a capital para lá, e daí já começou a haver um desequilíbrio, porque toda a parte, digamos, de poder que havia, seja religioso, seja financeiro, foi para Bizâncio. Esse tempo ainda não era Constantinopla. Então, Constantinopla permaneceu, né, muito tempo, mais de 1000 anos, quase 1000 anos, digamos assim, mais de 1000 anos, né, até a tomada pelos otomanos, em 1453, e Constantinopla governou muito e teve um poder que Roma não teve mais, devido às consequências da queda do Império Romano. E aí começaram algumas consequências já, porque o Ocidente era latim e o grego se achava muito mais culto, muito mais digamos assim, ligado na história do cristianismo, porque diziam que os evangelhos eram escritos em grego, é a língua que os judeus falavam na época, não é? Tudo havia uma mistura de grego com hebraico. Então, quer dizer, tudo que vinha era grego, que vinha lá dessa região. Então, os do Oriente, gregos, digamos assim, se achavam com mais direito de falar sobre a religião do que os latinos, que eram considerados bárbaros para eles lá. Muito bem. Aqui só, já passei isso da outra vez, era tão importante a questão de Constantinopla, hoje tudo isso aqui no menos aqui é Grécia, não é? Mas veja, aqui em Éfeso é a casa da Virgem Maria, onde ela faleceu, onde morou, que está hoje na Turquia. Aqui é onde São João escreveu parte do seu evangelho, que é em Patmos, na Grécia. Então, por que que eu estou mostrando isso? Porque tudo isso daí é Oriente, não é? Considerado Oriente para quem morava lá em Roma, que isso aqui era Ocidente. Então, isso era a importância que tinha dos cristãos na época, que viviam muito mais por lado de Constantinopla do que de Roma. Muito bem. E daí a liberdade de credo se instalou até que Teodósio assumiu o Império Romano em 379 e decretou pelo Edito de Tessalônica
que a religião oficial seria o cristianismo. Era proibido o paganismo, ninguém mais poderia adorar os deuses romanos, Júpiter, Apolo, aquele povo todo lá, e tinham que ser cristãos. E esse Teodósio se integrou tanto à religião cristã que ele, entre aspas, comeu na mão do bispo Ambrósio aqui. O bispo Ambrósio falava e ele aceitava. Tanto que esse bispo Ambrósio, depois de uma batalha que ele teve, onde morreram várias pessoas, esse bispo Ambrósio falou: "Ó, meu amigo, você vai ter que pagar penitência, brincadeira aí. Você vai ficar pelado? Não. Botar uma roupa de humilde, vai ficar na porta da igreja, você não pode entrar na igreja, que você não tem direito." E ele humildemente obedeceu, e tudo que o bispo falava, ele obedecia. Isso já quer dizer o seguinte: da proximidade que a igreja começou a ter no poder, quer dizer, já começou lá com Constantino. E isso teve repercussões na história da humanidade, daí para frente, muito grandes. O clero sempre mandando, sempre se envolvendo nas decisões, digamos assim, dos imperadores, dos reis e coisa e tal. Muito bem. Mas o Teodósio teve outro lado, porque como o Império realmente era grande, ele sim, definitivamente, ele dividiu o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, ele tinha dois filhos, um filho cuidou da parte ocidental, o outro filho foi para a parte oriental. Então, aquela divisão que estava ali meio ensaiando ali desde o tempo de Diocleciano, depois com a mudança da capital para Constantinopla, ele oficializou essa divisão e aquilo que já estava muito conversado que não ia dar certo, acabou não dando mesmo e se dividiram. Aí cada um foi cuidar da sua vida. Bom, Constantinopla era a maior cidade, a maior riqueza que tinha no começo da Idade Média. Roma foi muito afetada pelas invasões, pelos saques, não é? Pelos maus governos que haviam remanescentes do Império Romano. Então, enquanto Constantinopla cresceu muito, Roma foi perdendo o seu poder político e econômico que havia na época. Bom, mas daí aconteceu a ruptura, que nós já falamos que foi em 1054, mas nós estamos voltando na história para justificar por que chegou lá. Algumas causas dessa ruptura, são outras tantas, mas eu achei essas as mais importantes, inclusive algumas coisas que eu não sabia, eu acabei, numa nova pesquisa, descobrindo aqui. Essa cláusula filioque foi a das mais importantes. A doação de Constantino, que eu aprendi esses dias atrás, vou passar para vocês. O César, o papismo, a coroação de Carlos Magno, cisma de Fócio, iconoclastia e as diferenças teológicas. Muito bem. Então, essas causas foram causas muito grandes que definiram realmente essa separação. Primeiro foi essa cláusula filioque. Essa cláusula filioque é uma questão da igreja em relação ao Espírito Santo. Por exemplo, a pergunta que fazia é assim: de quem o Espírito Santo procede? Do Pai ou do Pai e do Filho? No credo niceno antigo, que foi lá, como nós vimos ali no Concílio de Nicéia, dizia que procedia do Pai. Mas acontece que no terceiro concílio de Toledo, um padre, um cardeal, um bispo espanhol, falou: pera lá, vamos mudar essa brincadeira aí. Por que que é só do pai? Por que não pôr do filho? Então, isso já criou uma revolta no pessoal oriental, porque eles falaram: não, é só do pai. Aí os cristãos do Ocidente falam: não, é do filho também. E essa briga, entre aspas, por uma questão de pai e filho, foi com certeza um dos grandes motivos da separação das duas igrejas, por causa, digamos assim, de uma situação que poderia ter sido resolvida e não foi, e aquilo foi levando com a barriga até que aconteceu o que aconteceu. E então, como eu estava dizendo, os orientais acreditavam que o Espírito Santo, a força ativa que exprime o poder espiritual, emanava somente do Pai. Como eu falei, os cristãos do Ocidente falam: não, é do Pai e do Filho, determinando uma condição de igualdade entre eles, o que os orientais não aceitavam. Outra coisa, isso aqui é novidade para mim, foi a doação de Constantino. Eu acredito que muitos de vocês talvez não saibam também. Eu não sabia, não quer dizer que vocês não tenham sabido. Foi dos maiores fake news da história, que a história já teve, foi justamente a doação de Constantino. O que que é isso? Porque os bispos, papas, começaram a gostar do poder, já não era aquela humildade do tempo de Jesus Cristo, do tempo dos apóstolos, a coisa realmente tinha dinheiro envolvido, poder, e aí corrompeu muita gente, não é? Então, isso já foi lá pelos anos
600, 700, eles forjaram um documento que tinha sido Constantino, que ele anunciava concessões favoráveis ao poder de Roma e foi utilizado para justificar o nascimento do poder temporal dos romanos, na Igreja Romana. Então, nesse documento, Constantino teria doado em vida ao Papa Silvestre I, que era ele lá, terras dentro e fora da Itália. Nesse édito, o imperador confessava sua fé, dizendo que ele estava doente, e o Papa foi lá e o curou. Então, e determinava que o Papa tinha autoridade sobre todas as comunidades cristãs, quer ocidentais, quer orientais, entregava as igrejas de Roma. Nessa ocasião já tinha igreja de São João de Latrão, já tinha São Paulo Extramuro. Então, tudo isso era para a igreja do Ocidente. Terras, né? Imagina, terra na Judéia, Grécia, para todo o pessoal aí. E, além do mais, otorgava ao Papa a faculdade de poder botar senadores ao nível de sacerdotes. Lógico que a igreja do Oriente, espera lá, não é bem assim. Como é que esse cara aí, tal de Constantino, o cara vem aqui no Oriente, faz uma capital, bota o nome dele, embora o nome foi depois que ele morreu. O nome é dele e toda a riqueza, toda a terra vai ficar lá para o pessoal do Ocidente? Como é que pode isso? Quer dizer, a coisa já foi ficando difícil. E esse édito, por exemplo, só foi desmascarado em 1440, que era um documento falso histórico, mas predominou muito tempo. A igreja usava esse documento para manter seu poder, para manter as terras, que foi um documento falsificado. E esse filólogo, né, viu lá que a grafia, a escrita, não era do século IV, era do século sétimo, né? Então, mas isso já chegou, a igreja ocidental usou isso, e a igreja oriental ficou louca da vida, né? Pô, quanta coisa aí que está sendo contra nós aqui. A outra é que a igreja oriental tinha o que chamava-se Césaropapismo. O que que é isso? No Césaropapismo da igreja do Oriente, ainda não estamos falando de igreja ortodoxa, estamos falando de igreja do Oriente e igreja do Ocidente. A igreja do Oriente era subordinada ao Papa, ao imperador, que estava de plantão lá. Então, tudo que a igreja queria fazer tinha que passar pelo imperador. O imperador tinha a última palavra. E o pessoal do Ocidente não queria isso. Por quê? Porque quem mandava no Ocidente era o Papa. Então, eles achavam absurdo, nas questões eclesiásticas, quem mandava era o imperador, quando deveria ser o Papa. Então, mais um fator aí de ruptura que vai acontecendo, não é? A outra foi Carlos Magno. A Igreja de Roma começou a sentir-se enfraquecida, principalmente pela invasão dos lombardos ao norte, de outros povos, e ela queria ser forte. E não quis recorrer à Igreja do Oriente, ao Imperador do Oriente, que nessa época era um império muito forte, tinha seus poderes, mas a Igreja do Ocidente falou: não vou mexer com eles, não. E fez o quê? Falou com o Carlos Magno, né, que se ele ajudasse a defender a Igreja Católica, ele seria coroado imperador, como de fato foi, e teria todo o poder. Então, no ano 800, a Igreja, né, o Papa da época, coroou o Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Pô, a Igreja Ortodoxa falou: pera lá, romanos somos nós. Como é que tem outro imperador do lado de lá? Como é que a igreja, que ousadia do Papa, não é? Querer que botar nome de romano, imperador romano, se nós temos o nosso romano aqui, que nós somos continuação daquele império romano do Ocidente. Já começaram a se desentender também, já começaram, tudo foi juntando, né? Aí, nesse período de 4 anos, de 863 a 867, apareceu um fóssil. Ele não era ainda um religioso, ele era uma pessoa comum lá, mas de repente ele começou a botar fogo no caldeirão, que já estava meio agitado ali, não é? Ele foi patriarca depois, no começo não era, e ele começou a achar que a igreja de Roma não estava legal, e começou a brigar, perseguir as igrejas latinas, coisas assim, e fez o seguinte: rompeu a comunhão com o Papa Nicolau, e recebeu a excomunhão, porque nós vamos falar sobre excomunhão daqui a pouquinho, para vocês entenderem a importância que tinha na época, não é? Aí ele convoca um concílio em Constantinopla, onde excomunga o Papa e toda a igreja. Quer dizer, a arma da igreja
medieval era excomunhão, era o tal do carteiraço, né? Ah, se você não, você sabe com quem você está falando? Ah, não sei, então eu vou te dar um carteiraço aqui e você vai ser excomungado. Excomungado era um horror, como nós já vimos na aula passada. Então, um excomungou o outro excomungou um, e a coisa ficou difícil ali para ser resolvida. Até que, depois desses 4 anos, depois de muita conversação, muito ajustamento, e cede aqui, fala ali, reconciliaram de novo. Então, mas aquela ferida que não foi bem curada, não está bem cicatrizada, ela está ainda ali, sangrando ainda, né? Então, as críticas sempre eram nessa questão do ázimo, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, jejum de sábado, abstinência, o ritmo do o rito do batismo, imagem, então tudo aquilo que no futuro realmente desencadeou e cada um tomou seu rumo, esse fóssil ficava acusando e ficou, então, como eu falei, um excomungou de lá, outro excomungou de cá, e levaram 4 anos nessa briga aí, mas já ferida ali. Outro fato que marcou muito foi que no Império do Oriente, a iconoclastia, porque foi um período de um conflito religioso muito grande entre os séculos 8 e 9, caracterizado pela proibição de imagens e estátuas religiosas. Os imperadores e algumas pessoas da época ali da igreja achavam que não podia venerar a imagem de jeito nenhum. E foi um prejuízo muito grande cultural para toda a humanidade. Por quê? Porque os fanáticos entravam nas igrejas, destruíam tudo que era rosto, destruíam imagens, destruíam quadros, pinturas famosas, aquela coisa toda. Então, foi, como diz mesmo a história, né, uma perda muito grande e irreparável, que muitas obras de arte foram totalmente destruídas em Constantinopla, em região. E o lado ocidental ficou maluco com isso. Como? Imagem de Jesus, imagem de Nossa Senhora, como é que eles estão pondo fogo, quebrando? Então, mais um fator de ruptura. Bom, e as diferenças, né? Que aí acontece que entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Cada um foi seguindo um caminho próprio e tomando algumas questões próprias de si, sem querer saber do outro, né? Então, aí eles falaram, pera lá, nós somos os ortodoxos, agora ortodoxos já, nós somos aqueles discípulos, aqueles que viemos do cristianismo antigo. Enquanto Roma se perde em luxúria, poder, aquela coisa toda, nós estamos mantendo ainda aquela estrutura do cristianismo antigo, quer dizer, dizia-se, né? Então, ortodoxo, que quer dizer reto, e fé, doxa, fé. Então, eles acreditam que sejam os últimos depositários da fé e herdeiros do cristianismo primitivo, porque eles são ortodoxos, né? Eles seguem a linha reta determinada desde o tempo dos apóstolos, por exemplo. Porque as igrejas são Igreja Católica Apostólica Romana, como eu falei no começo, e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Aí começam as divisões. Aí começam as divisões entre eles mesmos. Então, aqui alguns exemplos das divisões mais marcantes que existem entre as duas igrejas. Na católica, o Papa é a autoridade máxima. Já na igreja ortodoxa, eles não têm, assim, vamos dizer, um Papa. Cada igreja tem uma certa autonomia, então eles têm um patriarca de Constantinopla, mas ele não é de falar, assim, ele manda, ele é o primo entre pares, nós vamos ver isso, mas não é aquela pessoa que vai realmente definir tudo. O celibato na Igreja Católica é obrigatório para todos. Já na Igreja Ortodoxa, se o padre ficar na condição de padre, ele pode ser casado. Ele não pode ser casado se ele subir na hierarquia, ser um bispo ou algo assim. Mas se ele for um padre comum e se contentar com isso, está tudo bem. Quanto ao calendário, a Igreja Católica segue, quando eu falo católica, a romana, né? A outra é católica também. Ele segue o calendário gregoriano, enquanto a ortodoxa usa o calendário juliano, que é mais antigo, não é? E há uma diferença de 13 dias em relação a um ao outro. A quaresma, na Igreja Católica Romana, 40 dias, na outra, 47 dias. Por quê? Porque eles contam os domingos, aqui não se conta os domingos. A língua nos cultos, né? A Igreja Católica, durante muitos anos, até o concílio do João Paulo 23, acho que foi esse, mudou e era em latim, né? Depois passou a ser a língua do lugar. Mas a Igreja Ortodoxa, desde o começo, aonde for, ela usava o idioma da localidade, do país que estava, né?
Aqui na Igreja Católica usa imagem, aquelas estátuas, aquela coisa toda. Na Igreja Ortodoxa, não, eles usam só imagens que são os ícones, né? Nós veremos alguns exemplos depois. Na questão de poder, o Papa buscava afirmar seu poder acima dos reis e governadores. E aqui na Igreja Ortodoxa, eram os imperadores que tinham poder acima dos patriarcas e coisas assim. Então, aquilo que nós falávamos sobre o César, o papismo. Na oração, na Igreja Católica costuma rezar ajoelhados e na Ortodoxa em pé. Os católicos ocidentais creem no purgatório e os orientais não creem em purgatório. Bom, então, depois dessas causas, não é, que foram aumentando, aumentando, chegou um ponto que realmente não tinha mais o que fazer. Em 1043, esse patriarca Miguel Celulário assumiu a igreja bizantina, mas já com, como diz, os olhos em sangue, em brasa, né, contra a igreja romana. E começou a desenvolver uma série de campanhas lá em Constantinopla, na região, contra a igreja latina. O Papa Leão IX ficou louco da vida com aquilo, falou, pera lá, o que esse cara está pensando, né? Vamos resolver isso. Aí mandou o cardeal Humberto, que era um sujeito calmo, tranquilo, assim, acho que devia ser calabrese, italiano, assim, de calmo, gentil, não era o caso, pelo contrário, né? Um cara extremamente, segundo a história, um cara extremamente violento, agressivo e tal. Aí o cara chegou lá e falou, ó, você vai parar com isso ou não? Ah, não vou parar com isso, respondeu o Miguel. Ah, não vai parar? Então ele fez o seguinte: quer saber uma coisa? Eu vou te excomungar. Aí ele foi na igreja de Santa Sofia, que é um monumento que existe hoje lá em Istambul, naquele tempo era ainda da igreja, não é? Hoje é um museu, foi mesquita, essa coisa toda. Aí chegou lá e depositou em cima do altar a excomunhão do patriarca. Falou: agora você está excomungado, tua igreja. Aí o cara falou: quem é você? O que você está pensando? Você chega aqui, vai enfiando o dedo no meu nariz, vamos lá para fora, vamos ver quem é mais homem aí, essa coisa de moleque. E daí ele falou: ah, você me excomungou? Eu também vou te excomungar. Eu sou o patriarca aqui, eu mando aqui, você manda lá, você vai embora da tua terra e acabou. E essa excomunhão realmente aconteceu, e as igrejas é considerado essa fase, esse momento, não é? Em 16 de julho de 54, de 1054, a ruptura formal das igrejas. E essa ruptura durou até 1965, quando o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras I se reuniram e ambos se perdoaram, digamos assim, olha, então vamos tirar aqui a tua excomunhão, você tira a minha e está tudo bem. Então tá bom. Fizeram o acordo, que realmente só no papel também, porque eles continuam divididos até hoje, né? E aqui eu já falei da outra vez, me perdoe se eu repito de novo, porque a excomunhão era uma carteirada que os bispos, padres, papas tinham, né? Você sabe com quem você está falando? Quem você pensa que é? E já dá uma carteirada, ó, você vai ser excomungado. Meu Deus do céu, na Idade Média, ser excomungado era, já falei na vez passada, era o fim, né? Porque o cara não tinha o que fazer. A igreja mandava em tudo, tinha todo o domínio, tudo que tinha era relacionado à igreja, sejam festas, rituais, é, vamos dizer, cumprir as obrigações, aquela coisa toda. De repente, o cara é excomungado não pode mais participar de nada. O cara está fora. Um excomungado era um cara amaldiçoado, era um cara leproso, digamos assim, numa linguagem de doença, né? Ninguém queria nem chegar perto do sujeito. Então, e o anátema era pior ainda, né? Porque daí, além de ser expulso, ele era considerado amaldiçoado. Esse cara está amaldiçoado. Isso eles faziam quando eles queriam, vamos dizer assim, às vezes sem critério, não era aquela coisa, não, o cara foi, por que fez isso? Às vezes o cara não gostava do outro, falava, vou me vingar de você e vou te excomungar. Bom, então eles dizem, nós aqui, né, excluímos da Santa Irmã Igreja, e nós o declaramos excomungados, tal, 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 e você está condenado ao fogo infernal. Imagina você falar isso para uma pessoa supersticiosa, simples, como era uma pessoa na Idade Média. E eles excomungavam, quer gente simples, quer imperadores, reis, eles não queriam nem saber. O poder da igreja tentava ser maior do que realmente devia ser. Ô, Então, Sá, por saber. Sá, Oi? a, diz que a excomunhão separava a pessoa da igreja, mas que o anátema era uma maldição tão grande que separava a pessoa de Deus. É verdade. Ele É isso. estava condenado para, não tinha mais solução para ele, entende? Com É isso, certeza. eu tô lendo também uma história do cristianismo em que fala realmente dessa diferença
entre a excomunhão e o anátema. O anátema era muito pior do que a excomunhão. Muito, muito, muito pior aqui, ó. Muito pior. Muito bem. Mas se tinha algumas diferenças, como nós vimos lá, também tem semelhanças. Afinal de contas, o tronco é o mesmo, né? Nasceram irmãos e foram brigar por aquelas coisas que nós já vimos agora há pouco ali. A principal semelhança é na crença de um único Deus, que teve, mandou o Filho, Jesus Cristo, e esse mesmo, né, que se manifesta no Espírito Santo. Quer dizer, a formação é a mesma, né? Eles rezam a mesma oração nas missas, o credo, né? Só que o credo, como nós já vimos ali, o credo niceno, ele é um pouco diferente, como nós já vimos por causa daquela cláusula, bendita filioque lá. Maria também é venerada como mãe de Deus e os santos mártires também recebem homenagem dos fiéis, além de serem exemplos de vida. Só que eles têm os santos, alguns santos são comuns às duas partes, né? As duas igrejas, mas cada uma tem seus santos próprios. A Bíblia é a fonte da fé, como a tradição, os doutores da igreja e tal. Observam também, né, os dias domingos santos, que são da igreja, eles têm os mesmos santos, os mesmos dias, com algumas diferenças, como eu verei e vou falar daqui a pouquinho. Então, os mesmos sacramentos, né? Batismo, crisma não tem, batismo, confissão, aquela coisa toda, né? Então, eles são, espiritualmente e teologicamente, muito mais o que une do que aquilo que os separa. Então, tem muita coisa em comum. Então, nós vamos ver agora, talvez as pessoas, de uma forma que estão nos assistindo, talvez não entendam muito as características da Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque acredito que muitos dos que estão assistindo tiveram alguma formação católica, não é? O meu caso, e creio de outros também, que era um tipo de rito, um tipo de situação que nós veremos como funciona a Igreja Ortodoxa. Bom, para começar, a cruz ortodoxa é diferente da cruz católica romana. Ela é uma variante, né? Ela tem três travas. Naqui está escrito INRI, né? Que significa Jesus Cristo, Rei dos Judeus, e a barra inferior, que normalmente é inclinada, representa o apoio de pés para o Jesus Cristo. Então, essa trave, digamos assim, ela é diferente, não é? Da cruz que a gente acostumou a ver aqui no Ocidente. Os sacramentos são basicamente o mesmo set da teologia católico-romana, né? O batismo, a crisma, a eucaristia, o arrependimento ou a confissão, as ordens, né? Santas ordens, cada uma tem as suas, as ordens maiores, bispo, presbítero, diáconos, e vão descendo, né? Até os subdiáconos e leitores. O matrimônio, a unção dos enfermos, né? Que corresponde à extrema unção na Igreja Católica. Então, basicamente, eles têm a mesma forma dos sacramentos de uma igreja como a outra. Então, vamos entrar um pouquinho como que são, então, esses rituais na igreja ortodoxa. O batismo inclui três submersões completas numa pia batismal cheia de água benta, respectivamente para Pai, Filho e Espírito Santo. Normalmente, no romano, o padre joga uma aguinha, esse não, ele enfia a cabeça da criança lá. E se ela não morrer afogada nessas três submersões aí, ela está batizada. Escapou, escapou com vida aí. Então, esse é um ritual que eles têm. A confissão não precisa ser como na Igreja Católica, naquele cubículozinho, né? Tem o quadradinho lá, tem um lugar para você ajoelhar, tem aquela telinha ali que o padre fica atrás, e daí você vai lá, vai confessar teus pecados. E aqui, por exemplo, na igreja ortodoxa, a confissão pode ser feita onde quiser, vamos dizer assim, num lugar que seja, claro, privado, ético, não é? O padre vai ouvir a confissão, vai falar de cara a cara, assim, não precisa essa telinha na frente ali, não é? Que as pessoas confessam, e eu já contei isso na outra vez aqui, eu que sou de uma formação católica de interior, não é? Achava interessante, porque para a gente comungar no domingo, a gente tinha que se confessar no sábado. E eu achava interessante que eu era um moleque, quer dizer, e toda vez que eu ia lá, tinha pecado. Eu sempre dizia isso, mas que moleque, de coisa de moleque, falou, brigou com a mãe, com a irmã, falou uma besteira, sei lá.
E o padre, não, vai ter que rezar 20 Ave Marias, 30 Pai Nosso, toda semana a mesma coisa. Então, eu não sei até que ponto que isso era didático e realmente ajudava. Mas, enfim, é um rito, e tem até hoje, né? Diferente da igreja ortodoxa, que você fala num canto, lá onde você quiser. E aqui é uma grande diferença que eu acredito que muitos não sabiam, que é a Eucaristia. Porque a igreja ortodoxa, ela admite, quer que seja o pão fermentado. Já na igreja romana, é a hóstia, que é o pão ázimo, que é o pão sem fermento, aquela hóstiazinha que quem foi católico deve ter comido isso daí. Na igreja ortodoxa, ela é feita através de uma colherinha. Essa colherinha ela é embebida em vinho e pão. Então, claro, esse pão está diluído e o padre, né, vai fazer essa comunhão, colocando a colherinha na boca da pessoa, né? E então, se é higiênico ou não, eles dizem que ninguém pegou nenhuma doença, fiz uma pesquisa sobre isso, usando esse tipo aí, porque diz que o vinho é quente e o álcool do vinho e essa mistura esteriliza a colherinha. Pode ser, né? Isso aí já tem quantos anos, né? Milenar, pode-se dizer quase, né? De 1054 para cá. Mas esse é o rito que eles têm de batismo. E o batismo começa até em criança, como a gente viu ali. Não tem aquela passagem do católico, do catecismo, e vai lá e fica. Eles já têm uma outra visão, e essa Eucaristia, né? Essa Santa Comunhão, começa já em criança, e eles admitem assim, e está tudo bem. Então, uma criança ortodoxa, como eu disse, recebe desde a infância. Assim que ela já sabe a diferença entre o certo e o errado, para compreender o que é pecado, ela já pode ser levada para receber, então, essa forma de arrependimento, penitência ou confissão depois disso, né? Então, depois do batismo, o pecador se reconcilia com a igreja. Por essa razão, o sacramento é frequentemente chamado, né, de segredo do batismo aí. Então, essa é a questão, por exemplo, da diferença de numa Eucaristia numa igreja, né? Eucaristia da outra, questão de idade, da forma como faz, e de uma questão que pegou muito, né? Que é esse tal do pão ázimo, né? Que a igreja do Ocidente insiste que vai ser pão ázimo, não é não fermentado. Já na ortodoxia é fermentado. Eu fui num rito antes de preparar outra aula da outra vez, e é interessante que terminada o rito, terminada a missa, digamos assim, eles têm uma mesa que está cheia de pão, todo tipo de pão ali, parece até um café colonial, sabe? De tanto tipo de pães que tinha. Enfim, é um rito que eles têm, eles mantêm isso daí. E como é que é a hierarquia? Nós sabemos que na Igreja Romana o Papa manda e falou e acabou, né? Infalibilidade papal e falou e acabou. Na Igreja Ortodoxa não existe isso, né? Eles são organizados em igrejas autônomas, cada um tem seu próprio patriarca. Eles têm, quando necessário, eles fazem um sínodo, digamos assim, e a decisão é tomada de forma colegiada pelos bispos, porque eles consideram Jesus Cristo o chefe da igreja. Não tem um papa que é o chefe da igreja. O chefe da igreja é o chefão mesmo, é quem manda mesmo, é ele que tem que dar as ordens, não é o papa, não é? Que se traveste de Deus muitas vezes e determina coisas, como a gente já viu e veremos na última aula sobre a reforma da igreja, quantos desmandos, quantas carnificinas, não é? Comandada pelos papas que aconteceram. Existe o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, que ele não é a autoridade central, ele não manda em tudo, mas ele é considerado como primo inter pares, quer dizer, ele é o primeiro entre iguais. Ele é uma figura de referência em assuntos relacionados à tradição ortodoxa oriental, mas ele não tem autoridade sobre outras igrejas. Tem uma consideração muito grande por ele, ele é consultado, é respeitado, e quando tem alguma coisa assim como foi, por exemplo, esse perdão das igrejas, foi o patriarca que foi conversar na época com o Papa, não é? Para eles se acertarem. Então ele tem um certo poder, mas não manda. Ele é uma figura quase que simbólica em termos de hierarquia da Igreja Ortodoxa. Bom, então ele é o líder da igreja, o patriarca, né? E é o bispo de maior prestígio na sua jurisdição. Mas como nós vimos, tem o de Constantinopla, que é o primo inter pares. Ele, vamos dizer assim, é consultado, aquela pessoa tem mais respeito, né? Descendo nessa hierarquia, arcebispo, metropolita, que lideram grandes dioceses, ou grupos, né?
O bispo, né, que é responsável por uma diocese, eparquia. Eparquia é como se fosse uma diocese, é um quase que sinônimo, diocese e eparquia. Ele tem o poder de ensinar, celebrar os sacramentos, tal. O sacerdote, não é? Que é responsável pela paróquia dele, faz os sacramentos, é um delegado do bispo. É praticamente como na Igreja Católica Romana também, né? Um diácono, né, que auxilia o sacerdote, pode ler as escrituras, distribuir os sacramentos, e os membros leigos, que participam ativamente da comunidade, auxiliando no trabalho pastoral e no serviço. Quer dizer, para quem conhece mais ou menos a hierarquia da Igreja Católica Romana, tem uma certa semelhança, porque afinal de contas vieram do mesmo grupo, não é? Bom, e as crenças das igrejas? Na Igreja Ortodoxa, eles usam ícones, não existem imagens, porque é diferente, não é? Dos romanos, que tem estátua. Eu tinha um medo desgraçado daquelas estátuas, porque eram estátuas em tamanho natural, e eu ia na igreja da nossa cidade, estava cheia daquelas estátuas, e parecia que eles estavam olhando para mim, né? Eu tinha um medo. Então, na igreja ortodoxa não tem disso, é todo representado de forma de ícone, né? Que eles expressam, né, essa fé no tipo de contemplação espiritual. Então, é uma beleza. E quem entrar numa igreja ortodoxa vai ficar maravilhado com esses quadros aí, não é? Então, aquele que nós já falamos do filioque e do purgatório. Então, eles encaram a Páscoa de forma diferente. Para os católicos romanos, Jesus salvou o homem e permitiu que ele alcançasse o céu, pagando pelos pecados da humanidade crucificada. Os ortodoxos já veem diferente. Eles veem que a salvação é alcançada pelo triunfo de Jesus Cristo na morte, já que ele ressuscitou. Enquanto os romanos, não é, pregam que Jesus sofreu para pagar os pecados da humanidade, os ortodoxos falam: pera lá, vamos valorizar não a morte dele, vamos valorizar a sua ressurreição, provando que ele é um santo, que ele realmente tem isso, né? Então, vocês vão ver muito na arte grega, e nós vamos passar aí, diferente da católica romana, que eles raramente eles têm o Cristo crucificado. A gente vê vários ícones, né, que são esses quadros, que eu já passei vários deles aí, mas podem ver que vocês não vão ver um Cristo assim crucificado, como tem no romano, né? Bom, então, os costumes. A riqueza das práticas espirituais das duas igrejas é bastante wide. Embora os católicos tentem usar estátuas, a ortodoxa tem, como nós já falamos, os ícones. Os católicos se ajoelham, os ortodoxos normalmente ficam em pé. Já falamos que a igreja ortodoxa permite sacerdotes casados, mas se ele subir na hierarquia, ele não pode ser casado. Se ele for um bispo, subir um patriarca, ele tem que ser solteiro. E os católicos não podem ser mesmo casados, já isso já tem algum tempo. Existe muita diferença também na questão do sinal da cruz. Os ortodoxos também têm o sinal da cruz, só que eles, ao invés da questão, por exemplo, do católico, por exemplo, o católico fazia Pai, Filho e Espírito Santo. Eles juntam os dois dedinhos aqui, Pai, Filho, e ao invés de, por exemplo, como o católico ia para a esquerda e direita, eles vão da direita para a esquerda. Quer dizer, então eles invertem esse movimento, é, os dedinhos juntos aqui. Então, ao invés de Pai, Filho, né? E vai para a esquerda, Espírito Santo, aí eles fazem o contrário. Pai, Filho, Espírito Santo, depois vão para o outro lado. Então, essa é uma diferença que tem entre, vamos dizer assim, as duas formas da igreja, né? O calendário deles. Até 1923, todas as igrejas orientais utilizavam o calendário juliano, que foi introduzido por César, antes de Cristo ainda, né? E ele está 13 dias atrasado em relação ao católico romano, que é o que a gente usa no dia a dia aqui. Que esse foi mudado, né, pelo Papa Gregório, e depois, a partir dali, praticamente o mundo inteiro obedece e segue esse calendário aí. Então, significa que até hoje o Natal e algumas outras datas são realizadas em dias diferentes. Então, hoje já está mudando. Algumas igrejas adotam já o novo calendário, porque, como eu disse a vocês, as igrejas são autônomas. Elas resolvem mudar, elas têm essa autonomia, não tem que pedir permissão para o Papa ou coisa que o vale. Se o sínodo deles, o concílio, fala: não, a gente vai mudar, vamos observar agora e vamos ter um novo calendário, está tudo bem. Então, eles fizeram isso
mas a Páscoa ainda é mais longa, porque eles consideram que tem mais dias, não é? Então, devido à defasagem de dias entre os calendários juliano e gregoriano, as datas de Páscoa e Natal são comemoradas em dias diferentes. Enquanto o Natal católico é comemorado dia 25, os ortodoxos comemoram dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro é o dia de Natal deles lá. E a quaresma, para os romanos, dura 40 dias. Para os, vamos dizer assim, para os ortodoxos, 47 dias. A diferença é porque os romanos não incluem, né, os domingos no conto da quaresma. Então, os ortodoxos, sim. Por isso que tem esses 7 dias a mais. Bom, aqui eu mostro uma parte das igrejas. Como eu disse a vocês, as igrejas são belíssimas, decoradas, vocês ficam extasiados dentro de uma igreja dessa. Claro, é uma beleza diferente das igrejas ocidentais, mas dentro delas é uma beleza muito grande. E aqui eu quero dar alguma, agora vamos entrar numa parte de curiosidades que existe a respeito da igreja ortodoxa. Quando vocês virem uma figura, ou forem lá para a Rússia, ou para a Grécia, seja o que for, vocês vão entender que as cúpulas douradas significa que o templo é dedicado a Jesus Cristo ou a grandes festas. As azuis significa que o templo é dedicado à Mãe de Deus. As verdes significam que representa o Espírito Santo, e geralmente quando os templos dedicados à Santíssima Trindade ou a algum santo específico. Por isso que eu estou dizendo, cada cúpula, isso é muito bonito, ela representa, baseado na cor, é, o que, que elas, a quem elas são, a quem elas estão fazendo as homenagens, né? As prateadas é algum santo ortodoxo, São Nicolau, que é um grande santo lá, o próprio São Fócio, né? Então, elas têm isso daí. E as pretas, quando elas pertencem a algum monastério, alguma coisa assim, ou quando naquela região houve vamos dizer assim, uma tragédia, muitas mortes, alguma coisa assim, para representar o estado de luto dessa população, muitas vezes eles marcam isso com as cúpulas em preto. Mas essas duas fogem do normal. Para quem já foi na Rússia, em Moscou e São Petersburgo, são das coisas mais lindas, parece um brinquedo. Mas quem vê isso de perto não tem como não ficar extasiado e admirado da beleza, quer externa, quer interna. Né? Esta aqui é a Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, do lado do Kremlin, né? O Kremlin está aqui, aqui é a Praça Vermelha, e essa igreja de São Basílio é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa, que é um orgulho, vamos dizer assim, é, que os russos têm dessa igreja. E essa igreja tem uma história muito cruel até, que ela foi mandada erigir por um dos czares, chamado Ivan o Terrível. Ivan o Terrível realmente era um terror, matou filho, fez uma porção de coisa. E essa catedral ficou tão bela, que ele mandou cegar o arquiteto que a fez, para ele não fazer outra igual. Então veja o poder egoístico que tinha as pessoas comandantes antigamente, não é? E não só antigamente, eu vou mostrar mais alguma coisa em seguida aqui. E essa daqui é a igreja do Santo Derramado de Cristo em São Petersburgo. Muito bonita também, muito detalhada. Para quem, se alguém for à Rússia, tomara que vá, para conhecer pelo menos as belezas que tem lá. São lindíssimas. Mas aí tem uma coisa, eu falei do czar Ivan Terrível, que realmente foi um terror, mas nós temos que lembrar que no século passado, a Rússia foi dominada pelo comunismo. Não vou entrar em questões políticas aqui, mas o Stalin, né, que foi o grande chefe durante muito tempo da União Soviética, ele perseguiu muito as igrejas, os religiosos, né? Ele queria que o povo não tinha que ficar obedecendo isso daí, tinha que obedecer realmente ao poder central, e a gente sabe muito bem, escuta falar e vê as repressões, as mortes, né? E aqui nós temos um exemplo brutal, brutal, porque por ordem dele, ele mandou destruir aquelas belíssimas igrejas que vocês viram agora há pouco ali. Essa daqui é um dos maiores exemplos, que é uma das igrejas mais lindas, é a segunda, depois daquela São Basílio que a gente viu aqui, essa daqui é a segunda em beleza. E ele mandou implodir essa como outras tantas na Rússia, ou na União Soviética, né? Porque daí era
Era o império isso aí. Então, muitas igrejas foram fechadas, convertidas em outra, ou simplesmente demolidas. Essa igreja, depois que houve lá uma série de mudanças, perestroika, juntou-se dinheiro do mundo inteiro e eles reconstruíram. Está aqui ela hoje, como praticamente como era antes da destruição. Então a gente vê como que o abuso político, muitas vezes, quer fazer tanta coisa. A gente já viu lá atrás que na iconoclastia, o que destruíram de obras de arte em prol de uma religião, de um poder, seja lá o que for. E na Rússia não foi diferente, né? Isso aqui foi em 31, quer dizer, 1931. Veja, não tem nem 100 anos. Então, e como essa igreja, outras tantas também foram demolidas. Algumas reconstruídas, outras não mais. Bom, e por que que os ícones são tão diferentes? Você vê uma foto dessa, um ícone desse, não é? Eles dizem que os ícones são recebidos como janela para o céu, janela para Deus, e devem ser respeitadas como tal, não é? Então, eles fazem o seguinte: eles não representam, não é assim, vamos dizer, como na Igreja Romana, você vai ver um trabalho seja de Rafael, seja de Michelangelo, Da Vinci, você vê e você está vendo ali a figura, né? Você está entendendo, é a pessoa que está ali. Aqui não, eles não querem, vamos dizer assim, eles não querem representar o santo, seja lá o que for, eles simbolizam. Então, esses ícones são mais de simbolizar do que realmente de representar. Aqui eu vou responder algumas perguntas da aula passada, é, 4 anos atrás, que fizeram algumas perguntas e eu falei, dessa vez eu vou respondê-las então, porque na época eu não sabia também. Foi perguntado na outra vez se a igreja ortodoxa tem dois altares. Não tem. Ela, como na igreja católica, tem um altar apenas, né? Onde é feita toda a liturgia, a Eucaristia, essa coisa toda. Mas eles podem ter outros altares ou mesa dedicados a santos, para adoração ou para ritos específicos. Por exemplo, eles têm um altar principal, que vocês podem ver que é grandioso, belíssimo, muito bem decorado, e eles podem ter, tipo o que tem nas igrejas católicas grandes, vamos dizer assim, para quem já entrou numa igreja de proporções muito grandes, quer de Roma, quer de outros países, aqui no Brasil também, eles têm capelas, né? Dentro da própria igreja tem capelas dedicadas a um santo, dedicada a alguma coisa assim. Então eles têm alguns altares adjacentes, digamos assim, onde pode ter lá um rito, uma adoração, alguma coisa nesse sentido. Mas eles não têm dois altares principais, o altar é um só. Aqui, porque essa aqui hoje eu fiz, agora à tarde. O Corpus Christi está aí, né? Então, os ortodoxos comemoram o Corpus Christi? Se são católicos também? Não, eles não comemoram. Essa celebração, ela é só do pessoal católico romano e algumas igrejas anglicanas. Então, os ortodoxos não comemoram o Corpus Christi. Se alguém quiser fazer essa pergunta, já está respondida aqui. Outra pergunta: qualquer um pode visitar a igreja ortodoxa? Sim, qualquer pessoa pode visitar. Até eu fui, quer dizer, se eu fui, vocês podem também aceitar. Tua ficha está limpa? Tá, então entra aí. Então, você pode ir, pode visitá-las, você pode até assistir um rito lá, pode ficar lá, não há problema nenhum, entendeu? E a comunhão? O católico pode comungar na igreja ortodoxa? A igreja católica reconhece que a igreja ortodoxa possui sucessão, então pode sim, se a pessoa quiser lá entrar naquela colherinha que vocês viram, está tudo bem, não há problema nenhum. Mas a ortodoxa é mais restritiva. Eles não permitem que os romanos, né, que não tenha a preparação deles, recebam a Eucaristia em suas igrejas, ao menos que seja uma necessidade espiritual. Aí vai extremunção, uma situação que não tem outro motivo, não tem como não ser diferente. Então, em estado, vamos dizer, excepcional, eles permitem, então, a comunhão, senão eles não permitem. A Igreja Católica, digamos, quando põe católica, é romana, né? Eles permitem isso sim. Bom, por que as mulheres cobrem suas cabeças dentro da igreja ortodoxa? Se vocês vão entrar numa igreja ortodoxa, seja grande ou pequena, a grande maioria das mulheres, elas têm as cabeças cobertas. Por quê? Porque em muitas tradições e profissões de fé religiosa, é obrigatório usar roupas discretas para ir ao templo, já que uma vez dentro do templo, nada deve distraí-los
de pensamentos piedosos. Por quê? Porque eles acham que a mulher é, tem um microfone aberto aí, tá atrapalhando. Não é o da Jussara? Então, eles Já estou vendo aqui, Luiz. Agora pode continuar que eu já estou vendo aqui. Está dando o microfone. Bom, então, eles diziam que a mulher tinha que ir o mais coberta possível para não desenvolver nenhum aspecto de sensualidade e para os homens não tirarem a atenção naquilo que eles estavam rezando, aquela coisa toda. Então, as mulheres tinham que se cobrir porque eles achavam justamente que o cabelo era uma forma de sensualidade que as mulheres deviam ser cobertas, né? Bom, e aqui vem uma situação. Por que que eles ficam em pé nas igrejas? A grande maioria que eles assistem os ritos, eles ficam em pé o tempo todo. E não é pouco tempo. Às vezes, as missas deles, vamos dizer assim, pode durar até 4 horas. Uma ocasião, eu já contei na outra vez, eu estava em São Petersburgo e entrei, porque o rito eu não entendia nada, imagina, estava falando em russo. Mas é bonito, tem música, é cantado e tal. Eu fiquei lá 1 hora e pouco. Falei, pô, não acaba nunca isso daqui. Pô, já estou cansado, em pé, né? Aí o guia chegou lá, não vai embora? Eu falei, mas não termina isso nunca. Eu falei, isso aí vai terminar daqui umas 2 horas ainda. Ah, tá louco. Então imagina ficar 3, 4 horas em pé, mas é o que eles passam, né? Em alguns lugares tem bancos para doentes, deficientes, né? Mas mesmo assim, os russos procuram ficar em pé o tempo todo. Porque eles acham que se ficar em pé, você não precisa descansar, você está em comunhão com Deus, você está ali e vai ficar, não importa suas articulações, seu joelho, sua articulação do quadril, se isso vai arrebentar, isso é um outro problema. O católico também tem que ajoelhar, não é? E também haja joelho para isso, né? Então, uma das maneiras também que no passado eles eram espaços pequenos, né? Eles eram meio, muitas vezes faziam cultos meio clandestinos, espaço pequeno, não tinha acomodação para todos, né? Então eles foram restringindo e ficou como lema. Então o negócio deles ficou em pé. Na igreja grega, Constantinopla e na Grécia, sim, aí é como nas igrejas católicas, você tem banco para sentar. Os santos principais deles, né, João Batista, São Nicolau, alguns daqueles da Igreja Católica Romana, eles também têm lá. E outros que são próprios dele, né, São Sérgio, Radonege, São Basílio Magno, São Gregório, São Fócio e outros tantos. Eles têm os santos particulares deles lá, como tem o católico romano também. Bom, a Igreja Ortodoxa, ela é a terceira maior igreja cristã do mundo. Ela fica só atrás do catolicismo e do protestantismo. E também é a segunda maior instituição religiosa do mundo, atrás da religião católica romana, contando com aproximadamente 250 milhões de fiéis, concentrados sobretudo nos países da Europa Oriental, né? A maioria fica na Rússia. Então, as maiores igrejas locais são russa, romena e ucraniana. Nós temos aqui em Curitiba um memorial ucraniano, né, onde tem uma igreja dessa, e quem for lá no Parque Tingui vai vê-la. Aqui é só para título de curiosidade, né? As igrejas que tem em Constantinopla, Finlândia, Estônia, Alexandria, Romênia, no mundo inteiro, cada uma ela é, entre aspas, dona do seu nariz, assim, seguindo aqueles preceitos que são próprios deles lá, e não tem o Papa, né? Eles têm é, um sínodo, muitas vezes, quando eles têm que tomar uma decisão diferente, mas senão eles seguem com cada uma mandando em si próprio. No Brasil, nós temos várias igrejas. Então, baseado em quem veio para cá, ortodoxo, ucraniano, grego, russo. Então, nós temos, principalmente em São Paulo, várias igrejas ortodoxas, cada uma representando a sua origem. Como aqui eu falei, tem a ucraniana lá e tem outras aqui também. Então, essas são as grandes igrejas ortodoxas no Brasil e até em Curitiba. Eu tive até a boa vontade, se alguém quiser conhecer, está aqui os endereços de várias delas aqui, entendeu? Tem Católica Ortodoxa Antioquina São Jorge. Eu fui nessa daqui, que é ucraniana, São Demétrio, que é no Cândido Hartmann, até tem uma foto que vai encerrar a nossa
participação hoje aqui. É muito bonita também. Ela fica ali no caminho que vai para o Parque Barigui, mas tem essas outras aqui. Deixei até o endereço, se alguém passar perto, falar, não, eu queria dar uma chegadinha aí para ver como é que é, se é bonita mesmo, tal, tá aqui, né? Então, essa é a igreja que eu fui visitar, e muito bonita também, essa aí na Cândido Hartmann, né? É, então, fui muito bem recebido, foram muito gentis comigo, comi o pãozinho com eles lá também, parecia até um café colonial, foi muito bom. Então, essa é a minha participação e estou à disposição para perguntas.